A essência e os atributos de Deus. Por Wilhelmus Abrakel, de 1635 a 1711. Traduzido, adaptado e editado por Silvio Dutra. A essência de Deus. Dos nomes de Deus, passamos agora à essência de Deus, sua existência como Deus. Mas, o que direi a respeito disto? Jacó uma vez perguntou ao Senhor seu nome, isto é, para dar expressão à sua essência, pois na história primitiva era costumeiro atribuir nomes para expressar a essência de uma matéria. Ele recebeu a seguinte resposta: entretanto, por que é que tu pedes meu nome? Gênesis 32, verso 29. Deus não queria que ele penetrasse mais profundamente nos mistérios de Deus. Ao responder a Manoá, o Senhor disse: por que pedes assim o meu nome, visto que é secreto? Juízes 13, verso 18. Em Isaías 9, 6 lemos: seu nome é maravilhoso. Vocês, que fingem ter algum conhecimento de Deus, me digam: qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se puderem dizer? Prov 34. Tudo o que posso dizer é que a essência de Deus é sua eterna existência. Quando Moisés perguntou o que devia dizer aos filhos de Israel, se lhe perguntassem quem o havia enviado, o Senhor respondeu: Eachere. Eu sou o que eu sou. E acrescentou: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, verso 14. Jó disse a respeito do Senhor no capítulo 12, verso 16, com ele a força e sabedoria, toechia, ou essência. Este é um derivado de Jasha, que por sua vez é derivado de Jeesh, e é expressivo de firmeza e continuidade. No Novo Testamento isso é expresso por meio das palavras Teiotés e Teutés, ambas traduzidas como divindade em Romanos 1, verso 20 e Colossenses 2, verso 9. Além disso, há Fusis, que é traduzido como natureza em Gálatas 4, verso 8, e Morfé, que é traduzido como forma em Filipenses 2, verso 6. Quem quiser saber mais sobre a essência de Deus deve juntar-se a mim na adoração enquanto fechamos os olhos diante desta luz inacessível. É revelado em certa medida à alma. Contudo, só podemos perceber as extremidades das orlas de seu ser ao refletir sobre os atributos divinos. Neste ponto, vamos devagar da maneira costumeira em que tratamos o nosso assunto. Não lidaremos minuciosamente com as objeções, para que não se dê a alguém a oportunidade de manter pensamentos sobre Deus que são impróprios, e assim imitar a este respeito tanto o sociniano como os pagãos e seus seguidores. Contudo, trataremos e responderemos às objeções de maneira muito discreta, apresentando a verdade de maneira expositiva e afirmativa. Os atributos incomunicáveis de Deus. Nosso dom da linguagem pertence ao reino do físico. Nossas palavras e expressões são derivadas de objetos terrestres. É, portanto, uma realidade maravilhosa, bem como uma manifestação da bondade divina que o homem, ao usar sons que são expressivos daquilo que é tangível, seja capaz de dar uma explicação sobre assuntos divinos e espirituais por meio do veículo da linguagem. Nossa mente, sendo finita e com capacidade limitada, deve funcionar no reino dos conceitos e das ideias antes que a compreensão possa ocorrer. É bondade de Deus que ele se ajuste à nossa capacidade limitada de compreender. Uma vez que um conceito harmonioso de Deus, que inclui tudo o que poderia ser dito e pensado sobre ele, está além da nossa compreensão, agrada a Deus dar a se conhecer ao homem por meio de vários conceitos e ideias. Esses conceitos descrevem e designam a partir de uma perspectiva humana os atributos essenciais de Deus. Esta designação pertence aos vários objetos para os quais Deus engaja-se e às ações que ele realiza. No entanto, entendemos que esses atributos são um ponto de vista de Deus, de tal modo que eles não podem se divorciar do ser divino, nem essencial e propriamente uns dos outros, como existem em Deus. No entanto, relacionamos esses atributos como entidades distintas por si mesmos. A justiça e a misericórdia são uma só coisa em Deus, mas diferenciamo-las em relação aos objetos para os quais se manifestam, e os efeitos dessas manifestações. Nosso Deus é inimitável e incompreensível em sua perfeição e, portanto, é simples e indivisível. Em Deus não pode haver diferenciação entre várias coisas, pois tudo que seria essencialmente distinto de Deus o tornaria imperfeito. Nossa compreensão limitada deve lidar com cada assunto individualmente, e assim atribuímos nomes distintos a cada atributo. Tudo o que somos capazes de compreender a respeito de Deus é de acordo com a verdade e é consistente com seu ser, mas o nosso entendimento finito não pode penetrar na sua perfeição e infinidade. Os atributos ou perfeições de Deus são geralmente distinguidos como sendo comunicáveis e incomunicáveis. Todos os atributos de Deus, sendo seu ser simples e essencial, são igualmente incomunicáveis no que diz respeito à sua natureza.
Esta distinção é feita apenas para fins de comparação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e renova o caído e elege pecadores de acordo com essa imagem, tornando-os novos participantes da natureza divina. Isso não implica que tal pecador se torna divino e é participante do próprio ser e atributos de Deus. De uma perspectiva divina, Deus é incomunicável e o homem finito, e de sua perspectiva, não pode compreender o ser de Deus, sendo a divindade infinita, simples e, portanto, indivisível. Portanto, se o homem, em certa medida, fosse participante do próprio ser divino ou de um dos atributos divinos, seria, por conseguinte, um participante de toda a divindade, e assim o homem seria Deus. No entanto, quando falamos da imagem e semelhança de Deus no homem, estamos apenas nos referindo a uma reflexão de alguns dos atributos de Deus, que são infinitos, indivisíveis e incomunicáveis no próprio Deus. Há alguma medida de congruência entre esses atributos e a imagem de Deus no homem. Contudo, não como se houvesse igualdade completa, mas apenas por meio de uma semelhança fraca. No entanto, alguns atributos são tais que nem mesmo a menor reflexão deles pode ser observada em uma criatura moral. Isto sendo verdade, eles são denominados atributos incomunicáveis. Alguns dos atributos de Deus dos quais há uma reflexão e uma leve semelhança no homem são, portanto, denominados atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis incluem os seguintes: perfeição ou suficiência total, eternidade, infinitude ou onipresença, simplicidade e imutabilidade. Os atributos comunicáveis são os atributos que se relacionam com o intelecto, a vontade e o poder. Vamos discutir cada um destes individualmente a fim de demonstrar de que maneira é o nosso Deus, a quem servimos.